Calendar, o tema é: as promessas de quem você confia? Por que essa pergunta, irmãos? Porque nós vivemos em um tempo em que a confiança nas promessas humanas elas estão em declínio. Em cada dia que se passa, as promessas humanas ela tem perdido a sua credibilidade. Por quê? Os humanos nem sempre eles cumprem o que prometem. É comum a gente ver promessas feitas em propagandas, por políticos e por outras pessoas não se cumprirem. Muitas pessoas até querem fazer o que prometeram, mas às vezes elas não têm poder para cumprir aquilo que prometem, outros esquecem e ainda outros mudam de ideia. Um outro fator que impede muito de cumprir aquilo que prometeu, irmão, está registrado aqui na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que eu convido os irmãos a ler comigo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Capaz de dizer o seguinte: eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, e os inteligentes nem sempre têm riqueza. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Por quê? Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Então nós vimos aqui, irmão, que tem um fator tempo e imprevisto. A pessoa ela pode fazer uma promessa hoje e amanhã pode ser que ela está incapacitada devido talvez a uma doença, talvez a um acidente, talvez até mesmo a perda da sua vida, impossibilitando assim de cumprir com aquilo que prometeu. Portanto, irmão, se alguém em que você confia, você confiava, talvez magoou você com promessas, com mentiras, promessas não cumpridas, com certeza sua confiança nessa pessoa ficou abalada. No entanto, existe alguém que nós podemos confiar sem medo de ficar desapontado. Quem? Jeová. Jeová, irmãos, ele sempre cumpre com suas promessas. Inclusive, eu convido os irmãos a ler aqui no livro de Isaías. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10, versículo 11. Diz o seguinte: pois assim como a chuva e a neve descem do céu, e não volta para lá sem antes saturar a terra e fazer produzir e brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual enviei. Irmão, Jeová ele comparou aqui a palavra dele, ou seja, as promessas dele, com a chuva. Nós sabemos que quando a chuva vem, ela molha a terra, faz brotar, faz produzir, então ela não volta sem antes ter um resultado. Assim é a palavra de Jeová, ela não retorna a ele sem resultado. Ou seja, em outras palavras, ele nunca deixa de cumprir com aquilo que prometeu. Na Bíblia, irmão, tem várias promessas de Jeová que já se cumpriram. Então, várias mesmo. Mas nós vamos analisar aqui uma delas. Convido os irmãos, inclusive, a ler comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. E depois o versículo 7.
Gênesis, capítulo 12, 1 e 2, depois do 7. E Jeová disse a Abraão: saia da sua terra e deixe os seus parentes e a casa dos seus pais, e vai para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção. Versículo 7. Jeová apareceu então a Abraão e disse: vou dar esta terra à sua descendência. E ele construiu ali um altar a Jeová que lhes havia aparecido. Então aqui, irmãos, conforme o texto que acabamos de ler, Jeová lhe prometeu a Abraão que a sua descendência se tornaria uma grande nação e herdaria a terra de Canaã. Só que o tempo passou, irmãos, e Abraão ele já tinha quase 100 anos de idade. Sara, sua esposa, ela tinha 90 anos e eles não tinham filhos. Será que Jeová ia mesmo cumprir essa promessa? Do ponto de vista humano, parecia impossível. Até mesmo Abraão, que era um homem de fé, ele chegou a duvidar disso, que eles eram capazes de produzir um filho ali já naquela idade tão avançada. Inclusive, eu convido os irmãos a ler ainda Gênesis, capítulo 17, versículo 7. 17, 7. Mais uma vez, desculpa. 17 e 17. Gênesis 17, 17. Em vista disso, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir e a dizer no coração: será que um homem de 100 anos de idade se tornará pai de um filho? E Sara, uma mulher de 90 anos de idade, terá um filho? Então ele, que era um homem de muita fé, ele chegou até mesmo a duvidar e não acreditava. Mas para Jeová, irmãos, nada é impossível, nada está fora do alcance dele. Então Jeová fez com que Sara tivesse um filho mesmo na sua velhice. Inclusive ela deu o nome desse filho de Isaque. Isaque, irmão, com o tempo ele teve um outro filho que chamava Jacó. Jacó teve 12 filhos, dando início assim à nação de Israel. Dali Jeová começou a cumprir aquela promessa que tinha feito a Abraão. Só que devido a uma fome que houve ali naquele país, naquela região, eles foram obrigados a ir para o Egito. E lá eles foram escravizados durante um período. No passado do tempo, eles se tornaram escravos ali na terra do Egito. Então Jeová, por meios milagrosos, ele libertou os israelitas ali daquela escravidão. Inclusive, depois que Faraó tinha libertado eles ali daquela escravidão, ele saiu ali pelo deserto em direção à terra prometida, e eles depararam ali com o mar vermelho à sua frente. Nisso, Faraó decidiu, ou seja, ele resolveu ir atrás deles para capturá-los de volta. Então, os israelitas eles estavam ali numa situação bem complicada. À frente, o mar vermelho, atrás vinha os israelitas para pegar eles de volta. E aí? Jeová mais uma vez entrou em ação, irmãos. O que ele fez? Ele abriu o mar vermelho e os israelitas entraram ali pelo mar, atravessou ali terra seca. Quando o exército egípcio eles entraram, as águas retornaram e destruiu todo aquele exército israelita. Conforme a gente pode até ver aqui na imagem. Vai dar para colocar a imagem, irmão?
Então aqui descreve muito bem, né, os israelitas, eles atravessando ali o Mar Vermelho, ali em terra seca. Um grande feito que Jeová fez ali para salvar o seu povo. Obrigado pela imagem. Então, só que eles atravessaram, irmãos, ali o Mar Vermelho, e eles entraram em um grande deserto, a qual eles passaram ali, eles ficaram ali aproximadamente 40 anos ali, andando ali naquele deserto. Só que aqueles alimentos que eles levaram, aquilo ia acabar. Com o tempo eles acabou ali, e eles não plantavam, não colhiam. E aí? Ia passar fome? Não. Jeová mais uma vez entrou em ação e proveu o que eles necessitavam para a sobrevivência deles. Jeová supriu eles de tudo aquilo que eles necessitavam. Conforme a segunda imagem também gostaria que o irmão colocasse. Então Jeová, irmãos, ele cuidou daqueles israelitas ali, suprindo o alimento para eles, inclusive dando o maná, que era um alimento que caía todas as noites, caía diretamente do céu. Durante a noite eles colhiam aquele maná, aquele alimento que era como se fosse um pão de mel, tinha gosto de pão de mel, e isso eles sobreviveram ali no deserto, em direção à terra prometida. Então Jeová cuidou deles de maneira amorosa, não deixou faltar nada para eles ali naquela travessia do deserto. Mas tinha outro problema. Aquela terra a qual Jeová havia prometido à nação de Israel, ela já estava ocupada por poderosas nações. Então, Jeová, mais uma vez, ele ajudou os israelitas a derrotar aquelas nações ali, para que eles pudessem tomar posse daquela terra. E finalmente, irmãos, a descendência de Abraão, que eram os israelitas, eles herdaram aquela terra prometida, conforme Jeová já havia prometido há muitos anos atrás. Então, depois que os israelitas eles se estabeleceram ali na terra prometida, Josué ele confirmou que tudo que Jeová havia prometido tinha se cumprido, conforme Josué capítulo 23, versículo 14, que eu convido os irmãos a ler também comigo. Josué 14, 23. Josué 14, mas na verdade, capítulo 23, versículo 14, ao contrário. Vejam, estou para morrer, e vocês bem sabem que de todo o seu coração, de toda a sua alma, que ele não falhou nem sequer uma palavra de todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez. Todas elas se cumpriram para vocês. Nem sequer uma delas falhou. Então Josué aqui ele confirmou que todas aquelas promessas que Jeová tinha feito tinham se cumprido. Vamos tentar imaginar a cena. Josué que ele era o sucessor de Moisés ali, como líder da nação de Israel. Ele já tinha quase 110 anos. Então, durante sua longa viagem, ele viu pessoalmente os atos poderosos que Jeová realizou a favor de Israel, incluindo aquela libertação ali, milagrosa, ali atravessando ali o Mar Vermelho, uns 60 anos atrás. Agora, refletindo sobre a vida, irmão, Josué ele convocou os anciãos, cabeças,
os juízes e os oficiais de Israel. O que ele disse revelou não apenas a sabedoria que vem da idade, mas também a meditação de um coração cheio de fé. Josué disse o seguinte: hoje estou indo no caminho de toda a terra. Essa frase, irmãos, no caminho de toda a terra, ela é uma expressão idiomática para a morte. Então Josué, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: eu já não tenho muito tempo de vida. Então, sabendo que logo morreria, ele, sem dúvida, passou muitas horas pensando em sua vida. Que palavra de despedida ele tinha para dizer aos companheiros dele de adoração? Então Josué continuou: não falhou nenhuma única de todas as boas palavras que Jeová vosso Deus vos falou. Todas elas se cumpriram para convosco. Nenhuma única palavra delas falhou. Então essas, irmãos, foram as palavras de um homem que tinha total confiança em Jeová. Por que ele tinha essa confiança? Porque ele tinha refletido em tudo que ele viu. Josué chegou à conclusão de que Jeová sempre cumpre com suas promessas. Ele nunca deixa de cumprir aquilo que promete. Então fica claro, irmão, que ele quis dizer, Josué queria dizer aos seus companheiros israelitas ali, eles também tivessem confiança absoluta de que todas as promessas de Jeová para o futuro deles também se cumpririam. Até mesmo comentando esse texto de Josué, capítulo 23, versículo 14, uma obra de referência bíblica ela disse o seguinte: traga à tona todas as promessas da Bíblia. Daí pesquise nos livros de história do mundo. E faça perguntas a cada criatura para ver se encontra uma única vez em que Deus tenha quebrado ou esquecido uma promessa. Então, se fosse possível fazer essa pesquisa, irmão, nós chegaríamos à mesma conclusão que Josué chegou, registrado aqui, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 56, que eu convido os irmãos a ler também. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 56. Louvado seja Jeová, que deu ao seu povo Israel um lugar de descanso, assim como prometeu. Não falhou nenhuma única palavra de todas as boas promessas que ele fez por meio de Moisés, seu servo. Então, mais uma vez aqui, Josué confirmou que as promessas de Jeová nunca deixam de se cumprir. E a Bíblia, irmãos, ela contém um registro das promessas de Deus que foram cumpridas, incluindo algumas promessas que estão se cumprindo agora mesmo em nosso tempo. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, ele fala de várias promessas que estão se cumprindo hoje, várias profecias, por exemplo, que no tempo do fim ia haver fome, ia haver doenças, ia haver terremotos, guerras. Então a gente tem visto essas promessas se cumprirem hoje em nossos dias. Ainda 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ali fala como seriam as pessoas nos últimos dias, as características que as pessoas iam adotar nesses últimos dias. Estamos vendo. Mateus 24, 14, ele falou também que as boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada. Está sendo cumprida também em nossos dias. Então a Bíblia, além de ter promessas já cumpridas, tem promessas que estão se cumprindo em nossos dias e tem promessas maravilhosas também para o nosso futuro. O que acha, irmão, de examinar esses relatos pessoalmente? Então o estudo da Bíblia pode convencer você de que o cumpridor de promessas, Jeová, ele merece também a sua confiança. Mas qual as promessas de Deus para nós, irmãos?
vamos conferir alguma dessas promessas aqui. Jeová lhe prometeu que no futuro ele vai abençoar a humanidade e nós podemos beneficiar dessas bênçãos. Em breve o reino de Deus ele vai governar a terra inteira. Isso quer dizer que o sofrimento, a morte, ela não vai mais existir. A terra, irmãos, elas vão se transformar em um lindo paraíso, onde todas as pessoas vão ter a oportunidade, o privilégio de desfrutar de várias bênçãos e ser realmente feliz, assim como Jeová ele gostaria que fosse. Então, nós podemos mesmo acreditar nessas promessas? Sim, podemos sim. O histórico de Jeová como cumpridor de promessas nos dá essa garantia. Mas como Jeová vai cumprir, irmãos, essas promessas? Lá no Jardim do Éden, Jeová lhe deixou claro qual era o seu propósito para a terra. Era ser habitada por uma família humana feliz. Ser habitada por uma família humana feliz, sadia e unida. O homem e a mulher, eles cuidariam desse planeta e de todas as suas criaturas, transformando todo ele em paraíso. Isso é bem diferente de como a gente vê as coisas hoje. Realmente, totalmente diferente. Mas você pode estar certo, irmãos, disso. O propósito de Jeová nunca falha. Conforme nós já vimos, inclusive baseado no livro de Isaías 55, 10 e 11, deixou claro que Jeová nunca deixa de cumprir com aquilo que prometeu. Então Jesus, como rei messiânico, designado por Jeová, ele tornará realidade esse paraíso global. Então imagine, irmãos, ver a terra inteira ser transformada em paraíso. Jeová diz a respeito daquele tempo: veja, estou fazendo nova todas as coisas. Baseado em Apocalipse 21, versículo 5. Inclusive, nós tivemos um estudo recentemente na revista Sentinela, que falou que esse texto aqui, na verdade, ele é uma assinatura, ou seja, uma garantia de que Jeová ele vai cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Pense no que isso significa, irmãos. Que depois de Jeová ter usado seu poder de destruição contra o perverso sistema de coisas, existirão novos céus e uma nova terra. Isso significa que o novo governo regerá do céu uma nova sociedade terrestre, composta de pessoas que amam a Jeová e faz a sua vontade. Conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Satanás e seus demônios também estarão fora de ação. Pela primeira vez em milhares de anos, a humanidade ficará livre dessa influência corrompedora, odiosa e prejudicial. Que sensação de alívio nós vamos ter. Finalmente, nós poderemos cuidar deste belo planeta como deveria ter sido desde o princípio. A Terra ela tem capacidade, irmão, naturais de recuperação. Todos nós sabemos disso. Então, lagos e rios poluídos, eles limparão a si mesmos se a fonte de poluição ela for eliminada. Paisagens danificadas pela guerra, ela pode ser recuperada também se os conflitos cessarem. Então, que prazer será trabalhar em harmonia com as leis naturais da terra, ajudando a transformá-la num paraíso ajardinado, seja um Éden global de infinita variedade. Em breve, então, em vez de levianamente exterminar espécies de animais, como é feito hoje, e de vegetais, os homens estarão em paz com toda a criação aqui na terra. Inclusive, até mesmo as criancinhas não terão qualquer temor dos animais selvagens, conforme registrado no livro de Isaías, capítulo 9, 6 e 7, depois o capítulo 11, de 1
ao 9. Sim, irmãos, nós vimos aqui que as bênçãos são maravilhosas que Jeová tem para o nosso futuro. As promessas dele não vai falhar. Então nós devemos mostrar gratidão, irmão, por esse privilégio que nós temos de servir esse Deus que realmente ele cumpre com aquilo que prometeu. Mas como nós podemos mostrar gratidão a Jeová? Então mostramos gratidão a Jeová, irmão, nas suas promessas, por mostrar que confiamos nessas promessas dele. Quando realmente nós acreditamos nas promessas de Deus, nós mostramos pelas nossas ações. Josué, ele viu o cumprimento das promessas de Deus e isso fortaleceu a determinação dele de servir apenas a Jeová. Veja isso comigo, em Josué, capítulo 24, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Portanto, tema a Jeová e sirva com integridade e fidelidade. Elimine do seu meio os deuses que os seus antepassados serviram do outro lado do rio Eufrates, no Egito, e sirva a Jeová. Agora, se vocês não acham bom servir a Jeová, escolha hoje quem servirão. Se aos deuses a quem servirão os seus antepassados, que estavam do outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas quanto a mim e os da minha casa, serviremos a Jeová. O Josué, depois de ter visto as promessas de Jeová todas se cumprindo, a determinação dele de confiar e de fazer apenas a vontade de Jeová estava aqui. Ele estava determinado a fazer isso. Então mostre, irmão, que você também confia nas promessas de Jeová. Como? Seguindo os padrões dele, dando prioridade à sua adoração. Por exemplo, continue estudando a Bíblia, continue pesquisando as profecias, continue acatando também as orientações do escravo fiel e prudente, continue assistindo às reuniões de forma regular, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua confiança. Não deixe também, irmão, de participar do ministério, levar essa mensagem de esperança, mostrar o quanto Jeová, ele é amoroso para conosco, inclusive cumprindo todas as suas promessas com respeito às promessas que ele já fez no passado, estão se cumprindo hoje, e as promessas também que vão se cumprir no futuro. Então, se você confiar, irmãos, em Jeová, ele vai recompensar e abençoar cada um daqueles que faz aquilo que é da sua vontade. Convido os irmãos ainda a ler comigo aqui, Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Lucas 18, 28 a 30. Mas Pedro disse: veja, deixamos tudo o que tínhamos e seguimos o Senhor. Ele lhes disse: eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais nesse tempo e no futuro sistema de coisas a vida eterna. Então aqui, irmão, nós vimos aqui que nunca perdemos por fazer aquilo que é da vontade de Jeová, pois ele nos recompensará desde agora, também no futuro, com a vida eterna. Então, se você confiar em Jeová, nós vamos colher essas bênçãos. Então, quando você sentir as bênçãos e o apoio de Jeová em sua vida, irmãos, você vai ter a mesma confiança de Josué. Lembra o que Josué ele falou quando ele entrou na promessa, na terra prometida? Assim como Josué falou quando entrou na terra prometida, você também
quando estiver no paraíso, vai poder dizer: nenhuma única promessa de Jeová falhou. Todas elas se cumpriram. Obrigado.